Bom dia! Bom dia! Vamos para o nosso tempo da palavra. Mas eu gostaria muito de louvar a Deus, porque essa manhã foi abençoado por causa dos hinos, em especial por causa de uma coisa que sempre me alegra muito de ver, que é a dedicação do Gustavo para tocar o piano. Porque quem conhece ele sabe que não é muito fácil de manejar um piano. Mas ele ainda assim toca com excelência, as notas saem exatamente no ponto certo, no tempo certo, é muito bonito, os arranjos são bem feitos, então graças a Deus por a dedicação do Gustavo. Não faço isso para honrá-lo, mas porque vejo que muitas vezes nós nos escondemos atrás de desculpas mil. Não faço por causa disso, não faço por causa daquilo, mas ele não se esconde por trás de nenhuma dificuldade que ele possa ter e faz realmente o melhor para a glória de Deus, e isso nos deixa muito alegres. Obrigado, Gustavo, por essa bênção. Então, nessa manhã, já revelando agora a resposta para vocês, nosso tema é comprometido com os estudos. Comprometidos com os estudos. Ali no primeiro hino que foi cantado, dizia, né, separar um tempo com Deus, ir para a sós ficar, na palavra, dedicar e tudo mais. Então, são versos daquele primeiro hino que realmente fala sobre comprometidos com o estudo. Pessoal, a mensagem aqui não tem um propósito, é um tema chato, porque quando você faz estudo, as pessoas já pensam, estudar, tô de férias, me deixa em paz. Não é essa a ideia. A ideia também não é trazer para vocês como se fosse um puxão de orelhas, né, de ficar falando, você precisa estudar mais, apesar de que sim, nós precisamos sempre estudar mais. Eu sou professor, além de pastor lá da igreja, na Igreja Batista Fundamental, no bairro Tristeza. Eu sou professor da escola dominical, sou professor dos jovens, mas também sou professor profissionalmente. Então, dou aulas de inglês durante a semana. E eu sempre falo para os meus colegas de serviço que nós nunca podemos parar de estudar. Até porque os idiomas são vivos, né? São organismos mutantes. E nós temos que estar sempre preparados para as novidades, para poder explicar. Às vezes os alunos vêm com coisas sobre música, e aí você ouve uma expressão, você tem que entender por que aquela expressão existe, ou por que ela foi criada, né? Há 10 anos atrás, fazer uma zoeira não fazia nada no Brasil. E hoje em dia você sabe que é uma zoeira, você sabe que é um meme. Ou seja, são coisas que vão surgindo e você tem que estar sempre atualizado. E da mesma forma, nós, na vida geral, nós precisamos sempre estudar. A frase conhecida e famosa é: aquele que não senta para estudar não pode se levantar para ensinar. Então você precisa sempre estar se aplicando e estudando. Mas também não veio essa mensagem com o intuito de ser uma sequência de lacrações. Eu não tenho o intuito de vir aqui e soltar uma verdade forte em cima de vocês a cada tempo em tempo, para que vocês se sintam desconfortáveis. Eu realmente quero que vocês, comigo, possam pensar no que a gente vai falar. Ela não é uma mensagem demagógica, ou seja, eu não vou jogar um peso, um fardo em vocês que eu mesmo não precise carregar. Tudo que eu vou falar para vocês é o que eu preciso aplicar constantemente na minha vida. Não são conselhos que eu vou falar, façam isso e vocês vão ficar bem, mas eu não preciso seguir necessariamente os conselhos. Então tudo isso vai ser uma coisa bem sincera. Eu vou ser honesto com vocês em tudo que eu falar. E eu peço a vocês, e gostaria de ouvir sinceramente uma resposta, que vocês vão ser honestos também, mas não comigo, que vocês vão ser honestos com Deus, que vocês vão realmente falar a verdade para Ele, que o que está no teu coração vai ser revelado com relação a isso, que vocês meditem e se comprometam com Deus, de prestar atenção na mensagem, de prestar atenção no tema que a gente vai falar e de que possamos crescer e progredir. Um dos meus alvos que eu sempre falo para os meus jovens
Eu quero que vocês aprendam a aprender. Porque um dia eu não vou estar mais aqui. Um dia eu vou sair, Deus vai me chamar, a gente vai para outro lugar. Então eu preciso saber que vocês sabem por conta entender e aprender. Muitas vezes eu sinto falta que nas escolas se ensina coisas, mas não se ensina a aprender as coisas, a buscar respostas, a questionar informações. Uma coisa que aconteceu na minha vida, na época que eu tinha a idade de vocês, e agora eu posso falar com propriedade, porque eu tenho basicamente 20 anos mais velho que todos vocês, é questionar. Eu questionei muito, porque eu sou de uma família cristã. Eu não sei o que é um domingo de manhã, a não ser nos acampamentos, em tempos de férias, que eu não esteja na igreja. Eu raramente fico doente, é uma coisa que eu dou graças a Deus, sim, tenho algumas dificuldades físicas, mas ficar doente de cama é uma coisa que eu não sei muito bem como funciona. Então, sempre estou na igreja. E durante a minha juventude ali, eu cheguei num ponto que eu questionei muito Deus. E eu queria saber muito por quê. Por que a Bíblia que eu sigo é a verdade? Por que não é a verdade que outros que usam a Bíblia também falam que seja verdade? Por que essas pessoas têm tanta convicção no que elas acreditam? E eu questionei Deus e busquei respostas, e eu acredito que vocês precisem fazer isso. Questionar a Bíblia não é colocar ela em dúvida, mas é averiguar a verdade dela. Eu preciso que todos nós, quando nós estudemos, nós sejamos sinceros em ler um texto e parar quando não entende. E parar quando você está viajando na maionese. A Bíblia não é para ser lida, ela precisa ser estudada constantemente. Trecho por trecho, verdade por verdade. Pergunte para o texto. Saiba fazer isso, aprenda a fazer isso. Se você não sabe, peça para o seu pastor lhe ensinar a fazer isso. Mas eu não tenho intuito somente de falar de estudos da palavra de Deus, mas sim de uma maneira geral. Muitas vezes nós não estamos sendo aplicados e dedicados nos nossos estudos seculares. Nós não estamos nos esforçando dentro da escola onde Deus nos colocou, nós não estamos nos fortalecendo e nos dedicando dentro da faculdade que nós ingressamos. Não são poucos os jovens que, quando não estão sob os olhares de seus pais, de seus familiares, do povo da igreja, que entra nesses ambientes de escola, de faculdade, e que vive vidas completamente erradas, completamente fora da vontade, em especial quando nós falamos sobre os estudos. E aqui fala alguém que já viveu isso também. Na escola eu tinha uma característica, principalmente no meu segundo grau, porque, já contei, mas vou ser breve, no primeiro grau eu busquei muito ser correto. A minha época, vocês como eu sou velho, a minha época, o primeiro grau, ou o ensino fundamental hoje, ele tinha somente 8 anos, vocês já estão no sistema de 9 anos. E quando eu terminei o 8º ano, porque eu sofria muito perseguição por distribuir folhetinhos, por falar de Cristo, aquilo foi mexendo dentro de mim, e eu sempre falo para vocês, se vocês estão com alguma inquietação, fale com seus pais. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi depois de um tempo. Eu devia ter falado com meus pais. Eu não busquei ajuda para superar aquele momento. Quando eu cheguei no segundo grau, eu fiz a escolha de ir para o colégio mais distante, para o maior colégio, para me esconder dentro daquela situação. Minha escola tinha coisa de 4 mil e poucos alunos. Então eu consegui me esconder dentro daquela escola e ser alguém que ninguém me conhecia, porque todos os meus colegas de ensino fundamental, eles foram para uma escola próxima, onde nós morávamos, mais próximo, e eu fui para uma escola que é praticamente no centro da cidade, o Júlio de Castilhos. E lá, fiz muita coisa. Graças a Deus ele me livrou de muita coisa, porque na minha escola era comum, não é assim, tipo, acontecia. Era comum o uso de drogas, era comum o sexo ilícito. E assim, quando eu falo sexo ilícito, não é tipo assim, um rapaz e uma moça, ou 2 rapazes, 2 moças, que acontecia. Na escola era muito plural, como eles chamam, né? Iam para casa de alguém e faziam isso. Não, eles faziam na escola. A escola era muito grande. Então, assim, participei de muitas coisas, fiz coisas que não me orgulho, e sempre que falo elas, não falo para dizer assim, olha só a maluquice que eu fiz, né? Que nem eu creio que já contei para vocês do dia que eu participei
de um falso suicídio na minha escola, porque a gente jogou um boneco vestido de roupa de homem no lado da sacada do terceiro andar, e todo mundo achou que era o meu colega que tinha gritado, eu vou me atirar daqui, que tinha pulado, mas era um boneco. Então, e foi uma grande algeriza, assim, uma grande maluquice, porque todo mundo achou que realmente era um moleque pulando, e dias depois, eu espero que não tenha sido motivado por causa disso, mas dias depois tinha alguém enforcado de verdade dentro do DTG. Então, assim, não é uma coisa que eu estou dizendo para vocês que eu sou um santo, eu nunca errei, eu nunca deixei de estudar, eu sempre tirei notas altas, eu já fui para conselho. Quantos aqui já foram para conselho? Precisou pedir nota lá para o professorzinho. Não tenha vergonha de mostrar a mãozinha. Se for para conselho, eu levanta a mão. Eu fui para conselho. Tá? Quantos aqui repetiram de ano? Levanta a mãozinha, os repetentes. Tá? Então, assim, pessoal, acontece. Mas isso não é desculpa. Tá? Acontece. Eu fui por besteira, vamos falar assim. Quando eu falo para as pessoas, falam, isso aí. Eu fui por 0,2 em matemática no segundo ano do segundo grau, que estava no meu top da minha maluquice lá na escola. E aí fiquei apavorado, porque nunca tirei notas baixas e do nada eu estava em conselho e eu tentei me esforçar ao máximo para recuperar e não deu certo e fui para conselho mesmo e não teve o que fazer. Então, como é que pode um rapaz que no primeiro grau fazer tudo certinho, bonitinho, vai para o segundo grau e entra nessa maluquice? E uma coisa importante, esse rapaz que estava no fundamental e no médio, todo o tempo ele era salvo, eu não perdi salvação. Em todo o tempo eu era salvo. Só que dentro de mim havia uma batalha muito intensa de dizer, você está errado, e eu silenciando aquilo. Não. Vou apagar aqui o Espírito falando comigo e vou seguir o que o meu coração quer mandar. Eu quero ter paz, eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter novas experiências. E será que isso tudo é tão importante assim? Será que a vida acadêmica que nós temos é tão importante? Porque se você pensar, você não vai usar trigonometria no céu. Para que estudar então, né? Eu vou viver a vida inteira lá no céu. Eu não vou cometer erros de português lá no céu. Eu não tenho que saber acentuações, até porque já mudou tudo de novo. Então, assim, não preciso dessas coisas. Para que eu preciso me aplicar tanto aos estudos? Bom, nós precisamos entender, eu vou fazer uma série de perguntas que nós vamos respondendo ao decorrer da mensagem. A primeira dela é por que os estudos são importantes? Quais as razões pelas quais nós não estudamos? O que Deus pensa de mim como estudante? O que Deus pode fazer através de mim por causa dos estudos? E o que fazer já que os estudos são tão importantes? Mas antes de nós entrarmos nas perguntas, vamos a Deus em oração. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã e pela oportunidade que o Senhor tão bondosamente nos dá, Pai, de abrirmos as Escrituras, de estudarmos tua palavra. Pai, quando necessária ela é para nós. E se os jovens aqui, se alguém aqui além dos jovens ainda não tem tido prazer na lei do Senhor, meditando nela dia e noite, se alguém não tem buscado em humildade reconhecer seus erros, sua fraqueza, suas negligências, que todos possamos nos dobrar e orarmos e pedirmos perdão para o Senhor. Aqui fala alguém, como eu disse para eles, que não é perfeito, que falha às vezes, que erra às vezes, mas que tem buscado, Deus, dia após dia, aprender mais o Senhor e buscar a Tua Palavra. Me ajuda, Pai, porque preciso de Ti. Eu não tenho nenhuma capacidade de grande eloquência, mas eu confio muito no poder do Espírito Santo, que pode agir nesses corações, que pode fazer o que eu não posso fazer. E eu fico grato, Pai, porque não é o Daniel e sim o Senhor. Então me ajuda, Pai. Careço do teu amor, da tua graça para esse momento. Careço, Pai, que o Senhor possa ajudar a cada jovem a estar prestando atenção no que nós vamos falar. São verdades simples, mas que realmente
precisam ser aplicados ao coração. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Então, por que os estudos são tão importantes? Por que nós precisamos tanto estudar? Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós precisamos estudar. Já você precisa estudar. Você deve estudar. Porque os estudos são um canal pelo qual nós podemos levar Jesus aos outros. E não somente os estudos da palavra, que obviamente é o que vai nos alimentar para falar de Jesus Cristo, mas os nossos estudos no dia a dia, na sua escola. Você ser um bom aluno na sua escola vai ser um testemunho pelo qual Deus pode usar e fazer com que a palavra dele chegue aos corações dos outros. Através do teu estudo, talvez você vai se destacar como alguém especial, alguém que sabe mais, e que as pessoas vão chegar até você. E pelo convívio com você, você vai conseguir impactar essas pessoas além da matemática, da física, da geografia, da história. Você já imaginou que você abriu um livro para estudar sobre o descobrimento do Brasil, ou como dizem alguns livros hoje, o achamento do Brasil, porque o Brasil sempre esteve aqui, só foi achado. Você estudar aquilo pode fazer com que algum amigo seu que tenha dificuldade de história venha até você. E naquele convívio, porque, pessoal, é uma coisa certa, se você é crente e se você anda com Deus, naturalmente as pessoas percebem que você é crente e anda com Deus. Não tem como esconder. Assim como você, quando você passa um dia, 2 dias sem tomar banho, todo mundo percebe que você andou enforcando o banho. Da mesma forma, o perfume de Cristo sai de ti, exala de ti, através do seu convívio com Ele. Não foram poucas vezes que eu fui lá em casa, nós temos as nossas rotinas, e uma delas é que eu, como fico mais de manhã, porque meus turnos são noturnos, tarde noturnos, às vezes eu jogo a roupinha na máquina para lavar. Eu não lavo a roupa, quem lava é a maquininha, né? Então eu jogo lá, e não foram poucas vezes que eu peguei as minhas roupas e senti o cheiro da Luciana nas roupas. Não porque elas ficaram juntas, as roupas. E aí o cheiro passou um para o outro. Eu não uso o perfume da Lu no dia a dia. Às vezes, não nunca. Mas passou o cheiro por causa do contato. O nosso contato com Cristo faz com que o cheiro dele passe também através de nós. Vai comigo para Mateus capítulo 5. Livro de Mateus capítulo 5. Mateus 5. Falando sobre nossa responsabilidade como cristãos nesse mundo, de iluminar esse mundo, de impactar esse mundo. Versículo 14. Nós temos uma frase importante naquele versículo, naquele conjunto de versículos de 14 a 16, que é o que nós precisamos entender aqui sobre esse canal que nós podemos ser. Que diz ali: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, por causa da minha vida com Cristo e por causa da minha vida acadêmica, pessoas vão poder chegar a mim. E ao chegarem a mim, elas vão ver essa luz de Cristo na minha vida. É muito importante os dois estudos estarem sendo levados a sério. Pessoal, quando a gente fala levar estudo a sério, não significa que você tem que tirar 10 em todas as notas. Se você consegue, graças a Deus. Mas eu, conhecendo a minha pessoa, eu com muito esforço, quando eu estudava assim, às vezes algumas matérias eu tirava 8 e falava, eu fiz o meu melhor. Mas eu sabia que eu fiz o meu melhor. Quando eu tirava 8 em química, eu estava assim, nadando, flutuando nos ares, porque não tinha sentido algum para mim aquilo que eu tinha feito. Mas eu consegui corresponder às expectativas dos professores.
Então nós precisamos entender que o nosso estudo é importante. Não só para você tirar notas legais, não só para o seu pai não precisar ser chamado para retirar o teu boletim. Pô, que coisa, você fica deslocando seu pai, que podia ficar lá em casa, sua mãe. Não, tem que ir lá, porque tem que assinar, porque tirou nota vermelha. E aí, às vezes, a pessoa tira a nota vermelha e sente tipo, tanto faz. Que vergonha isso. Que vergonha, não senti nem um remorsinho no coração. Tirei mesmo, ponto final. Que mau testemunho é esse teu? Porque, sabe, quem tira a nota vermelha não é só você. É aquele que se diz crente. Essa é a frase que eu mais ouvi na minha vida, talvez. Se diz crente, faz isso. Se diz crente, age assim. Se você vai numa igreja, vai na igreja. Mas só sabe tirar vermelho. Que vergonha isso. Que vergonha. A maneira como você estuda fala muito sobre o Deus que você serve. Se você serve Deus de maneira desleixada, é assim que você vai levar tudo na sua vida. Segunda razão pela qual nós devemos estudar porque eles são tão importantes é porque fazem parte do nosso tudo. Não precisa vir para lá porque a gente fala todas as refeições. Mas 1 Coríntios 10:31 fala que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Inclusive sentar numa carteira dentro da sua escola e estudar. Lá também você deve glorificar o seu Deus. É tudo. Tudo é tudo. Tudo é do momento que você abre o olho até o momento que você fecha o olho. Tudo que você faz deve glorificar a Deus. Pessoal, eu vou usar aquele sistema clássico. Eu sei que vocês estão cansados, então levantem. Levantem. Rápido. Sentem. Levantem. Sentem. Beleza. Acordar. Então eu preciso da atenção de vocês, tá? Tudo que você faz tem que glorificar a Deus. Quando você abre o seu caderno, escreve lá as respostas, você copia do quadro as matérias, quando você faz o xerox, você tem que estudar. Você não pode mentir. Eu não sei se na escola de vocês têm essas responsabilidades de leitura, porque algumas escolas exigem leitura de livros. Você não pode mentir se você não leu um livro. Se você tinha a responsabilidade de ler um livro, você tem que ler o livro. Se você não leu o livro, você precisa dizer que não leu o livro. E não mentir. Eu não li o livro, eu li o resumo suficiente para passar na prova. Mas quando eu for falar para o professor sobre a leitura do livro, eu vou dizer que eu fiz. Uma das coisas maravilhosas que meus professores gostavam de fazer é que eles conheciam os resumos. E eles adoravam colocar a vírgula que não estava no resumo. Eu achava ótimo porque eu via tanta gente desesperada. Porque não leu o livro. Então, se você precisa entender que tudo que você faz é para a glória de Deus. E mais uma razão que não é assim, vamos dizer, bíblica, mas que é importante é que estudar te desenvolve habilidades. Quando você estuda, você ganha novos conhecimentos. Você ganha entendimentos de coisas muito interessantes. Você, inclusive, cria argumentos para ter boas conversas. Você consegue se expressar de maneira melhor. É muito fácil você saber uma pessoa que passa o dia inteiro ou ouvindo só porcaria, ou assistindo só porcaria, ou só jogando videogame, ou só não sei o quê, e alguém que estuda minimamente. As pessoas não sabem articular palavras, as pessoas não sabem conjugar verbos, e não é tipo, eu precisei estudar gramática e saber todas as inflexões que um verbo tem, no caso tal, não é isso. Mas é sempre aqueles negócios, é muito tri, né? Legal, Não tem papo nenhum! Não tem argumento nenhum! Aí depois fica reclamando que tá solteiro, pô! Sabe? Não tem nada interessante para agregar. Então estudar é muito importante, E quais as razões, então, pelas quais nós não estudamos? Existem muitas e muitas razões pelas quais nós não estudamos. Pelo qual nós negligenciamos os estudos. Pode ser preguiça, pode ser desinteresse, pode ser falta de visão a longo prazo. Essa é uma coisa que quando vocês chegarem na faculdade, vocês vão entender melhor. Eu espero que vocês entendam melhor. Porque na escola vocês têm a tendência de estudar para a prova e passar na prova. E o que ficou da prova ficou para trás.
Só que na faculdade você está estudando para uma carreira. Você não pode deixar nada para trás. Você não pode abandonar aqueles conhecimentos. É construtivo. É que nem eu falo para meus alunos de inglês. Não adianta você estudar aqui o verbo to be, ou o presente simples nos primeiros livros, e achar que lá no final não vai fazer falta. Aí quando você vai fazer uma matéria uma coisa mais complexazinha, sei lá, uma voz passiva, uma coisa assim em inglês, você tem que saber tudo isso, porque você vai fazer as associações por causa das regras. Então não tem como abandonar as coisas, você tem que saber as coisas, você tem que guardar as coisas. Então falta às vezes visão a longo prazo, às vezes está por causa dos amigos. O amigo te puxa a não estudar. E aí você entra numa zona de conforto que você não estuda, entre outras desculpas que nós podemos dar. Mas nenhuma delas é a verdade. Nenhuma dessas razões que eu citei aqui é a verdade. A verdade é que você não estuda porque você tem uma visão errada de Deus. Você não sabe quem Deus é de verdade. Se você conhecesse a Deus e você observasse Ele no seu dia a dia, você não ia levar o negócio mais ou menos. Porque Deus não leva as coisas no mais ou menos. Então o padrão de Deus é o padrão do crente. É um padrão muito alto, muito alto. Você vai fazer o seu melhor, você não vai alcançar o padrão. Mas você tem um alvo alto, você tem um objetivo grande. Sempre que um homem teve visão de Deus, teve presença de Deus, a reação natural dele foi cair diante de Deus em pavor por estar diante dele. Nós podemos citar Isaías. Vai comigo lá para Isaías 6, rapidinho. Isaías capítulo 6, e quando eu falo rapidinho, é rapidinho mesmo, senão vai tomar muito tempo, tá? Isaías capítulo 6, falando lá no versículo 1, que na morte do rei Uzias, viu o Senhor, essa frase é importante, eu vi o Senhor assentado. Isaías 6:1. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E depois no versículo número 5 diz assim Isaías: então disse eu, ele que teve a visão de Deus, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando você tem uma visão correta de Deus, aquilo te impacta. Você consegue analisar a sua vida de verdade. Eu já fiz alguns exames que eles me analisaram. Recentemente fiz uma eco abdominal para ver como estavam os órgãos lá dentro, porque a gente come mal. Graças a Deus tenho cuidado muito da minha alimentação, mas muita gente tem gordura no fígado, essas coisas, e a eco é que vai te mostrar isso. E aí você fez todo o exame, sabe o que foi legal de ver aquilo lá? Tudo normal. Sabia que estava tudo certinho, todo mundo tinha o tamanho certo, tinha a cor certa, tinha a dimensão certa, estava tudo certinho. Quando você está na presença de Deus, Ele vai mostrar a sua vida. E aí você vai ver o que está certo e o que está errado. A presença de Deus vai fazer que você enxergue que não pode levar os estudos nas coxas. Você precisa fazer mais. Vai comigo agora para Atos capítulo 9. Atos 9, quando você vai ver Paulo diante do Senhor Jesus Cristo e veja a reação dele. Atos 9, quando fala Saulo respirando, olha só que interessante. Veja o progresso dessa história, tá? Porque você vai ver um Saulo indignado, pronto para acabar com os cristãos, e você vai ver que a presença de Deus muda completamente a história dele. Em poucos versículos você vê um homem com sangue nos olhos, literalmente, e em poucos versículos você vê um outro homem, que fala Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, e esse é o nome dos cristãos no início da igreja, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor?
E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos não podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Então você vê aqui a presença de Deus na vida desse homem, e mudou esse homem. Mudou esse homem a presença de Deus. O que vai mudar a sua perspectiva como estudante, como aluno, é você estar diante de Deus. Você precisa estar constantemente diante de Deus. Quanto mais você tiver uma vida diante de Deus, melhor você tiver uma visão de Deus, mais você vai levar tudo a sério. Mais você vai abandonar um monte de coisas que está roubando o seu tempo de estar estudando. Inclusive, uma das nossas maiores negligências, e digo eu que fiz isso muito errado, principalmente numa época correta da minha vida, mas que tomei decisões erradas, você vai roubar o seu sono. Você precisa dormir. Você precisa dormir. Na época que eu fiz faculdade, seminário, eu dormia 3 a 4 horas por noite. Durante 4 anos da minha vida eu fiz isso. Eu comecei a faculdade com 70 quilos. Terminei com 100 e poucos quilos. Por quê? Comia errado, dormia errado, fazia tudo errado. Estava fazendo coisas certas? Estava. Estava estudando no seminário, estava me preparando para ser um pastor. Mas devia ter abandonado a faculdade. Errei. Devia ter voltado depois. Ah, mas eu tinha uma bolsa de 100%. Tanto faz. Você tem que fazer decisões corretas. Decisões corretas. E ontem vocês leram no seu livrinho quem foi o homem que esteve diante de Jesus e foi impactado por causa da presença de Jesus? O centurião. A presença do Senhor Jesus Cristo vai fazer com que você mude. Mas é interessante que está acontecendo um fenômeno nos dias de hoje. Porque existem pessoas que dizem: estudar a Bíblia é muito difícil. É muito complicado entender essas palavras aqui. Pessoal, tudo bem que você daqui a pouco... Essa Bíblia que eu tenho, a versão que eu tenho, ela foi traduzida em 1993. Boa parte de vocês nem era vivo na época que traduziram essa versão aqui que eu uso. Mas hoje tem várias versões. O meu celular tem 9 versões bíblicas diferentes, que eu leio todas elas quando eu vou preparar uma mensagem, porque às vezes um termo aqui, um termo ali, me ajuda a elaborar o que eu vou falar. 9 versões bíblicas. Versões que foram lançadas no ano passado. Você pode baixar, se você acha que a sua Bíblia é muito difícil, baixa essa seguinte dica. NAA, nova versão atualizada Almeida, e NVT, nova versão transformada. 2 versões que são muito boas, você vai entender muita coisa que talvez naqueles textos você não entenderia. Se você usa a Bíblia que nem eu usava quando era criança, corrigida, você vai achar tipo, deitai os vossos ídolos. E a ideia da Bíblia não é pegar o ídolozinho e jogar no chão assim, deitadinho, não é isso. Deitar, no português mais arcaico, no português de Portugal até hoje é jogar fora. Né? Lá em Portugal eu ouvi, vou deitar o lixo lá fora. Ninguém jogava o lixo e deixava de cantinho assim. Jogou fora o lixo, entendeu? Então são coisas que foram perdendo significado para nós. Mas essas Bíblias mais novas têm essa questão. Mas é interessante que as pessoas falam muito difícil. E quando o pastor traz, que nem o pastor Antônio trouxe ontem, um termo no grego, um termo no hebraico, o cara fala, que maluquice. Mas o que tem de jovem que se esforça para entender o desenho japonês em japonês, o desenho japonês em japonês, que ouve música em coreano e acha isso normal você fazer isso, e quando vai estudar a Bíblia acha que não é tudo normal. Jovem, para de mentir para si. A Bíblia não é difícil. A questão é que você não dá a mínima para a Bíblia. A mínima, se você se esforçasse um pouquinho, você faria melhor. Como é que você tem coragem de mentir para Deus? Para de mentir para si mesmo. Se esforça para essas coisas que não valem de nada, que não vai ter valor eterno. Não vai entrar no céu contigo. Nada disso. Nada disso vai entrar no céu contigo. Ou pior, não vai entrar no inferno contigo.
Porque se você não conhece a Cristo, é para lá que você vai e não vai ter as pessoinhas. Eu lembro que na época que eu ouvia rock, os caras falavam, eu prefiro ir pro inferno porque os meus artistas estão lá. Eu vou dizer uma coisa, no inferno ninguém vai chegar a ninguém. Você vai ouvir vozes, mas você não vai saber de quem é. Porque é tudo escuro. É só choro e ranger de dentes. Lá não tem comunhão. O lugar que vai ter comunhão, que a gente vai passar um com o outro conversando, tendo tempo bom, é o céu. O inferno não vai ter isso. Jovem, se você não conhece a Cristo, é para lá que você está indo. Você não vai ser condenado, você já está condenado nesse local. Então para de se mentir para si mesmo, para de enganar. O teu coração está refletindo aquela verdade que o pastor Laio citou ontem. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. E não importa, não necessariamente, eu vou dizer essa frase bem clara, não necessariamente o que eu citei é errado. Tá bom? Tem coisas que são obviamente erradas. Não precisa ser muito inteligente para ver o que está sendo falado que é errado ou não. Tá? Tem coisas que você, só de ter um pouquinho de contato, você já devia se afastar. Eu lembro que quando eu tinha... não lembro quantos anos eu tinha. Eu não era tão criança assim. Mas eu lembro que teve um desenho que eu parei numa frase simples, que surgiu assim, naquele desenho que era um personagem. Ele chamava Mr. Satan. Eu achei que eu devia parar quando eu vi aquilo. O Mr. Satan, o carro dele tinha 3 números. Quais eram os 3 números do carro dele? Eu achei que estava bem claro para mim que ali já não precisava caminhar mais naquele lugar. Mas o desenho não fala nada demais, mas... Talvez você não esteja achando, mas o cara que escreveu colocou aquilo de propósito. Aquilo não caiu por um mero achismo, o cara foi lá. Eu vou colocar 3 números aqui. Vou colocar 6. 6 é legal, vou colocar 6 de novo. Não. Então pare de mentir para si mesmo. Você está querendo enganar o seu coração. É muito fácil detectar onde está o seu coração. O Paul Washer ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: diga-me o que ocupa a sua mente, e eu vou colocar um adendo ao dele, e o que ocupa o seu tempo, o que você investe o seu tempo, eu te direi quem é o teu Deus. O que ocupa a sua mente, o que ocupa o seu tempo é o seu Deus. Agora reflita na sua vida, aonde é que você tem passado e gastado o seu tempo, nas suas 24 horas. Quanto dessas 24 horas são na palavra de Deus? Quanto nessas 24 horas são cantando hinos? Quanto nessas 24 horas estão assistindo pregações, lendo livros, estudando coisas da sua escola? E quanto você está gastando em tantas outras coisas? Essas coisas que você está gastando muito tempo, isso é o seu Deus. Você não imagina, mas você está de joelhos diante disso todo dia. É aquela fixação de querer, que nem o pastor Antônio estava falando ontem dos seriados, continuar assistindo e assistindo e assistindo. É o seu Deus. É o seu Deus. Você precisa entender isso. Você precisa entender o que realmente é o seu Deus. E entender que os estudos, essas são as razões pelas quais nós não estudamos. Nós não estudamos porque nós não temos uma visão clara de quem Deus é. Nós precisamos entender quem Deus é. Quando você entende e conhece quem Deus é, você vai fazer que nem a parábola de Jesus, quando ele falou que um homem encontrou uma pérola de grande valor e ele vendeu tudo por causa dela. Tudo. Ele abandonou tudo que ele tinha para ter somente aquilo. Quando você conhece a Deus, você só quer Deus. Não mais nada, somente Cristo é o que vai ter valor para mim. Só Deus é valoroso para mim. E a minha pergunta é: Deus é valioso para você? Você realmente valoriza Deus na sua vida? Ele tem valor. Valor, tipo, eu considero Deus pra caramba. Quando eu estou vivendo a minha vida, é em Deus que eu penso. Quando eu vou tomar uma decisão, eu oro para falar com Deus. Deus realmente é valoroso para nós? Agora, o que Deus pensa de mim como estudante? O que Deus pensa de mim como estudante? Nós muitas vezes pensamos e nos preocupamos com o que os nossos professores pensam de nós. Nos preocupamos com o que os nossos pais pensam de nós. Com o que muitas pessoas pensam de nós, mas esquecemos daquele que realmente nós deveríamos considerar e que sempre está nos avaliando, que é o próprio Deus.
Vai comigo para 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios capítulo 3. No versículo 10, 1 Coríntios 3, 10, nós vamos encontrar a seguinte verdade. Portanto, capítulo errado. 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porém, ninguém pode lançar outro fundamento além de que foi posto, qual é Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Então nós vemos aqui um texto que fala sobre crentes, porque está edificando sobre o fundamento correto, que é Cristo. Então isso aqui não tem nada a ver com descrente, é crente, construindo sobre o fundamento que é Cristo. E a obra, ou seja, o que você faz na sua vida, vai ser revelado um dia, quando for provado isso. Se você vai levando a sua escola mais ou menos, sabe o que vai acontecer quando passar lá no fogo? A todos os anos, imagina que desperdício de vida. Todos os anos escolares teus vão embora. Ao invés de você ter feito algo que tivesse valor, que fosse no futuro honrado por Deus, dizendo, olha, louvado, eu fico grato com a sua vida, porque você me considerou, me fez o melhor para mim. Agora olha aqui, ó, seus estudos, pô, você tirou 7, passou com 7, mas você se esforçou para tirar essa 7. Não foi fácil para você ficar aqui. Valeu ouro esse 7. Não precisa ser 10 para valer ouro. Tem 10 que vai queimar. E tem 7 que vai permanecer. É o como você faz. É o quanto você faz dependendo de Deus. E ele continua no versículo 16 falando, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, você tem grande valor. E você precisa fazer com que isso fique bem destacado. Você precisa entender que Deus está te avaliando constantemente. Paulo, falando com o seu aluno Timóteo, ele traz uma verdade muito importante quando ele fala em 1 Timóteo 2,15, que é procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos dois momentos aqui. Obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e que maneja a palavra. Então eu tenho os estudos da palavra e a minha vida no geral. Não tem nada do que me envergonhar. E isso inclui seus estudos. Você não tem vergonha. Eu fiz o meu melhor, eu busquei o meu melhor fazer para Deus. E eu estou honrando a Deus com o que eu posso fazer. E não coloque ali um limite curto, um cobertor curto. Tente sempre fazer mais. As suas dificuldades têm que ser vencidas. Né? O exemplo que eu vi e mexe falo do Ayrton Senna, ele era o melhor corredor de Fórmula 1 em dia de chuva. Só que o Ayrton Senna, aprendiz nas categorias de base, ele era o pior corredor de chuva, porque toda vez que chovia ele derrapava. Só que o que ele fez na sua vida? Ele, toda vez que chovia, ele olhava o pai dele e falava, vamos para Interlagos, que é o autódromo de São Paulo, e treinava na chuva, e treinava na chuva, e treinava na chuva. Quem é da minha geração que viu Ayrton Senna, quando você via as nuvens no céu, você falava, hoje já deu. É vitória dele. Não tem como ele perder. E se você colocar no YouTube lá, Ayrton Senna, vitória na chuva, alguma coisa assim, você vai ver que é bizarro. Os outros estão lá manejando aquelas carrocinhas, que era muito feio os carros de Fórmula 1, cara.
manobrando a carrocinha com esforço. E ele passava assim, ó, como se fosse nada. Nada. Parecia que a pista estava sequinha para ele. Porque ele se esforçou e venceu. Da mesma forma, você tem que se esforçar e vencer as suas dificuldades. Vencer as suas limitações. Porque um dia você vai estar diante de Deus. E lá ele vai dizer se você é aprovado ou não. Lá ele vai dizer que tipo de aluno você é. O que Deus pensa de você como aluno hoje. Ah, que coisa boa. Baita aluno. Baita aluno. Sabe, todo professor considera o aluno alguma coisa. A gente não coloca rótulo em nenhum aluno. Nenhum aluno. Pelo menos não deve. Né? Não deve falar, ele é o burro, ele é o cara. Não faz isso, tá? Não se pode rotular alunos. Mas a gente constantemente avalia alunos. Avalia alunos. Alunos meus que vão mal, eles não são ignorados. Eles são os que têm mais exercício para fazer. Eles são aqueles que têm que fazer aula extra às vezes para que eles possam chegar no nível dos outros. É tão legal depois de um tempo. É rapidinho, se você estuda de verdade inglês, não essas coisas que os caras falam para você. Sim, um ano você já está falando razoavelmente bem. Mas é tão legal, depois de um ano, você vê que o cara não tinha nada de inglês e ele já começa a trocar lá. Às vezes vem um verbo no presente, que era para ser passado, mas está comunicando, está falando. É muito satisfatório ver isso. Então nós precisamos entender que, sim, Deus sempre está olhando para nós. Sim, Ele um dia vai provar as minhas obras. E sim, a gente vai descobrir o que a gente fez lá na frente. Não vai ter como enganar a Deus nesse momento. E o que Deus pode fazer através de mim por causa dos meus estudos. Vai para o livro mais bonito da Bíblia, capítulo 1. Livro mais bonito da Bíblia, capítulo 1. Daniel 1, o que vocês estão pensando? Vamos embora. Daniel, capítulo 1. Não precisa dizer Daniel, só dizer mais bonito, você não sabe por quê. Daniel, capítulo 1. Olha o que Deus fez através de Daniel. Através de Daniel. Por quê? Por causa dos estudos de Daniel. Não somente, mas também. Tá? Então, assim, Daniel 1, nós temos ali toda a questão daquela resolução que ele tomou, versículo 8, em não se contaminar, em ter uma vida diferenciada. Ele teve aquela dieta especial, diferente ele e seus amigos tiveram uma dieta especial, diferente dos demais. E no fim dos 10 dias, presta atenção pessoal, no fim dos 10 dias a aparência deles era melhor e tudo mais. Agora versículo 17, que é onde eu quero focar, diz assim: ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Quando você se dobra diante de Deus e entrega os seus estudos diante de Deus, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. A humilhação diante de Deus nunca é algo triste. A humilhação diante de Deus nunca é algo que você vai se arrepender. Sempre que você se humilha diante de Deus, da vontade de Deus, e depende de Deus em todas as áreas da sua vida, Deus sempre honra essa atitude. Nós vemos claramente no versículo 17 que foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu a eles esse conhecimento e inteligência. Foi dado por Deus. Pessoal, não pense que é... um dia Deus vai me revelar lá na prova a resposta. Não é isso.
Tá? Não é assim que funciona. É porque eles dependiam de Deus e estudaram. Não acho que Daniel e seus amiguinhos estavam lá só comendo lá os vegetais e tal, e aí passou de comer vegetal, ficou inteligente. Não funcionou assim. Mas Deus deu a eles capacidade de aprender melhor, de aprender corretamente. E eles estavam 10 vezes mais inteligentes. Já imaginou ser 10 vezes mais inteligente que os demais? Você ia ser chamado todo dia para ser o aluno com um quadrinho lá na sala, tipo assim, ó, olhem para esse rapaz, ele é o padrão aqui. E essa é a nossa vocação, é ser padrão, sempre. Você tem que pautar a verdade. Se os seus colegas são todos uns relaxados, vagabundos quanto ao estudo, seja você que paute como é que deve funcionar. Seja você que mostre como é que deve funcionar de verdade o esquema. Não é na vagabundagem, aqui a gente leva a sério. Não é de qualquer forma, aqui a gente faz o melhor. E mostre que você conhece a Deus por causa disso. É Deus que vai fazer isso através da sua vida. Você precisa estudar. Você precisa estudar e você precisa depender de Deus. Então, o que eu posso fazer já que os estudos são tão importantes? Primeira coisa, entregue tudo a Deus. Primeira coisa, entregue tudo a Deus. Se a primeira coisa que você precisa entregar a Deus é o seu coração, entregue primeiramente seu coração a Deus. Seja cristão. Creia em Cristo. Não levanta a mão para aceitar e não muda nada na sua vida. Creia em Cristo. Seja salvo. Se você já é salvo, entregue a sua vida na mão dele. Deixe que ele conduza tudo isso. E depois de depender de Deus, sabe o que você tem que fazer? Estudar. Abrir o livro. Ler o livro. Fazer resumo do livro. Uma coisa que eu faço vez e outra com meus alunos é, eu pergunto para eles, sei lá, ensinei qualquer coisa lá para eles. Eu falei, vocês entenderam? Entendi. Legal, agora eu vou sentar e você vem aqui me ensinando. Os caras ficam tremendo nas bases quando eu faço isso. Mas se você entendeu, você é capaz de me explicar. Nem que seja para repetir o que eu acabei de dizer, mas pelo menos isso você tem que ter a capacidade de fazer. Então você precisa ter capaz, não de dar aula para o seu professor, mas de saber a matéria tanto quanto o seu professor, pelo menos aquilo que ele te ensinou. Aquilo que ele falou, que o livro que a escola te forneceu estava ensinando, você sabe. Eu sei tudo. Ah, mas é uma série de datas com números, não sei o que, esse aqui lá, esse aqui lá, esse aqui lá, esse aqui lá. É uns nomes estranhos pra caramba. Dom Juan de León, explorador espanhol. Não importa. Você tem que saber que é o Dom Juan de León, entendeu? Você tem que saber quem são essas pessoas. Você tem que saber quem são os grandes navegadores, o Colombo, o Cabral. Você tem que saber o Vasco da Gama. Você tem que saber quem são essas pessoas. Você tem que saber de história do Brasil, de independência, de república. Você tem que saber essas coisas. Você tem que saber da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, da Guerra Fria. Você tem que saber da Clarice Lispector, você tem que saber do Machado de Assis. Você tem que saber de tudo isso. Você tem que ser um bom aluno. Você tem que entender o Pitágoras, você tem que entender o Copérnico, você tem que entender todo mundo. Você precisa estudar verdadeiramente. Você precisa entender as teorias e por que aquelas teorias foram importantes. Mas estudar dá trabalho. Só que se você tem tempo. Quantos aqui estudam exclusivamente? A frase é essa, eu estudo exclusivamente. Ou seja, eu não trabalho, não faço nada, só estudo. Levanta a mão, só estuda. Só estuda. Não vai para faculdade, não tem colégio, nada. Tá. A maioria aqui, né? Só estuda. Quanto tempo de escola vocês ficam? 5 horas? 5 horas na escola? 4? 4 e meia? 5, vamos dizer 5 horas. Tem 19. Vamos dizer que vocês vão levar a sério o sono de vocês. Vocês vão dormir 8 horas. Vocês têm 11. Vamos dizer que vocês usaram 2 horas para poder se alimentar. Vocês têm 9. Se você estudar 9 horas todo dia, você vai ser um avião. Não tem como não. 9 horas você cansa muito o cérebro. Cansa? Eu sei disso. Mas é que nem eu falo para meus alunos. Você não vai para a academia e o cara que dá isso aqui e fala agora 10 vezes. 1, 2, 3. Você não vai ganhar musculatura nenhuma fazendo isso.
O cara te dá peso para você carregar, para você esforçar o músculo. E o seu cérebro precisa ser esforçado. Ele precisa ser exercitado para você ter mais capacidade. Por causa do tempo, eu vou só citar agora as últimas referências que eu tenho. Mas você deve pedir a Deus. Salomão, quando teve lá o início do seu reino, 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 a 10, depois 11 a 14, você vai ver que ele pede a Deus sabedoria, que o teu servo tenha a capacidade de julgar corretamente. Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Ele dá sempre que você pedir. Isso tanto para os seus estudos seculares, quanto para os seus estudos da palavra. Paulo, mais uma vez, falando com Timóteo, ele fala que ele deveria se aplicar nos estudos da palavra. E quais são regras básicas para ser um bom aluno? Primeira delas, tenha disciplina. Saiba separar um tempo direitinho, ou seja organizado. Tenha uma metodologia, aprenda como você aprende. Eu falo para meus alunos, eu começo ensinando alguns como golfinho. Se eu começo a ver que o cara não está aprendendo como golfinho, eu começo a ensinar como leão, porque eu vou ver que o cara é leão. Eu não posso exigir de um leão que ele saia nadando como golfinho. Ou seja, a metodologia que eu aplico com o aluno não é para todo aluno. Não é planificada, quadrada. Alunos aprendem assim, outros alunos aprendem assim. Tem turma que eu fico sentado dando exercício e eles ficam felizes. Tem turma que eu tenho que fazer eles ficar correndo. Mesmo sendo mais velho, precisa fazer pelo menos eles virem no quadro. Fazer algum movimento, porque senão eles não aprendem. Então você tem que descobrir como é que você aprende. Cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Eu pego um livro, eu consigo estudar, mas talvez você não consiga. Mas aprenda como você aprende e busque fazer isso. Trace alvos. Coloque lá, eu quero aprender isso, eu quero aprender isso, eu quero aprender isso. Nesse semestre eu quero tentar tirar essa nota, essa nota, essa nota. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer é que, porque eu buscava me esforçar muito quando eu era mais jovem, eu saía uma semana antes que meus colegas ficavam de recuperação. E eu ia para São Paulo, que meu pai é de São Paulo, a família toda de lá. Então meus colegas estavam aqui dando prova e eu estava em São Paulo, lá comendo pastel na feira. Porque os caras não estudaram e eu estudei. Era ótimo para mim isso. Então tenha sempre alvos bem traçados. Eu vou estudar para comer pastel de feira, com caldo de cana. Esse era o meu alvo, certo? Então tenha seus alvos. Busque isso. Anote, compartilhe. E compartilhar não é dar cola, é compartilhar conhecimento. Ajude isso. Deus, mais uma vez, eu quero enfatizar isso. Deus não quer que você seja um aluno nota 10 por causa do 10. Mas Ele quer o seu melhor. O seu melhor. Ele quer o seu melhor no estudo da palavra, que você tenha uma metodologia de estudo para a palavra, que você saiba estudar a palavra. Se você não sabe estudar a palavra, tem muitas maneiras de se aplicar aos estudos. Tem muitas maneiras, seu pastor deve saber várias. Então se aplique na palavra, estude, saiba anotar, saiba perguntar para o texto. Tem uma série de vídeos, eu posso depois publicar para vocês o linkzinho. Tem um canal específico que eu gosto, ele está todo em inglês. Você tem capacidade de ler legenda, né? Vocês são capazes disso. Então assim, chama The Bible Project. Se você nunca ouviu falar deles, é muito legal. Eles são tipo desenhos, porque eles têm sempre uma arte muito bonita. E assim, pessoal, lembre, não é a Bíblia. Se questione se alguma coisa lá você achar meio estranho, tipo, não passou por uma coisa aqui que eu vi aqui e achei meio estranho. Questione, tá? Não são a Bíblia. Mas no geral é muito bom. E eles têm, assim, verdades separadinhas em pedacinhos. A minha EBD, eu estou usando eles, como ler a Bíblia, eu estou ensinando como é que se identifica um texto na Bíblia que é história, como é que se identifica um texto que é profecia, como é que se identifica quando é um texto que é em formato de poesia. E você tem que saber que porque é uma poesia se interpreta de uma certa maneira. Se é algum texto assim, você vai ter outra maneira. Você não pode ler tudo literalmente achando que é uma coisa linear. Tem diferença de tratamento de textos. Você precisa saber tratar os textos corretamente. Então, assim, é muito importante aprender todas essas coisas e como crescer através do aprendizado. Então, assim, Deus quer que vocês sejam exemplos. Deus quer ser honrado e glorificado através da tinta da caneta do seu material. Deus quer ser honrado através de cada apagada de borracha que você dá em busca da resposta correta.
Deus quer isso. Então, como eu disse no início, eu vou ser sincero, não foi fácil para mim, não é fácil para mim. Mas todos nós devemos buscar isso. E como eu falei, se comprometa diante de Deus. Seja sincero diante dele. E leve mais a sério os seus estudos. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã, agradecemos a Deus por tua palavra. Peço a Deus que o Senhor possa estar abençoando esses jovens. Que eles possam, Pai, ser todos amantes dos estudos, pessoas que vão se esforçar. Aqui ninguém tem que ficar com medo de ser considerado algo. É o gêniozinho, é o aplicadinho. Isso é tudo rótulo que os outros colocam. Mas eles têm que se esmerar e focar, ter os seus pensamentos em o que Deus pensa de mim como estudante. Que nós possamos honrar o Senhor em cada área da nossa vida, porque tudo é para a tua honra e tua glória. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas e nos dá boa continuidade de acampamento. É em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Diga, senhor. Isso. Tá, então põe a sua camiseta, vamos pro campo. É onde tem mais luz lá, né? Fica mais fácil.